pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Nerdices da Jaque. Eu sou a Jaqueline e no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre Tolkien, Terra-média, mais especificamente sobre o Fingolfin. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo pode ser que já conheçam esse nome, mas também tem aqueles que nunca ouviu falar do Fingolfin. Então se você não sabe quem ele é, então só para te situar assim um pouco, o Fingolfin, ele é um dos maiores, ou o maior herói que a Terra-média já teve, né? A história dele é muito boa e agora eu vou fazer um resumo assim pra você entender o porquê ele é esse grande herói. Mas antes de começar mesmo, né, eu tenho que dar um recadinho aqui pra vocês. O que acontece? Eu tô fazendo esse vídeo do Fingolfin por causa de um vídeo que eu gravei uns meses atrás sobre os 10 maiores elfos da Terra-média, sabe? E aí o que aconteceu? A minha memória falhou completamente e eu deixei o Fingolfin de lado e as pessoas falaram várias coisas ali nos comentários, né? Mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra me desculpar com esse grande personagem que ele merecia sim estar na lista em primeiro ou em segundo, enfim. Ele é um grande personagem, então vamos aqui falar especialmente sobre ele. O Fingolfin, gente, ele é um elfo, né, já que tá falando dos elfos, ele é um elfo e assim, você não vai encontrar ele no Senhor dos Anéis, né, porque ele é de uma época muito, mas muito antiga. Então se você quer saber um pouco sobre ele mais, né, com mais detalhes, eu recomendo a leitura aqui do Silmarillion, é aqui que você vai conhecer muito dessa trajetória aí do Fingolfin. Para conhecer melhor o Fingolfin, é interessante você também conhecer um pouquinho sobre a família dele. Então vou fazer aqui um resumo, assim, né, uma pincelada, não vou entrar em detalhes sobre isso porque não é o foco desse vídeo. Fingolfin é filho de Finwë, tipo assim, ele é um elfo muito importante também, porque o pai dele, ele faz parte dos primeiros elfos que surgiram na Terra-média, entendeu? Foram os primeiros criados ali por Ilúvatar. Se você não sabe o que é Ilúvatar, eu recomendo também o vídeo aqui da origem da Terra-média. O Finwë, assim, antes do Fingolfin nascer, ele teve um outro relacionamento e ele teve um outro filho que se chama Fëanor. Finwë teve um outro relacionamento porque a mãe do Fëanor não aguentou o momento do parto, então ela acabou falecendo. Então depois de um tempo, né, o Finwë, ele acabou conhecendo uma outra elfa, que é a Indis, e acabou se casando com ela. Então o Fingolfin é filho desse segundo relacionamento dele. A família do Fingolfin é maior que isso, ele tem outros irmãos também, só que não é muito interessante pra essa história. Então, em outro momento, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Eu falei aqui sobre o Fëanor porque o Fingolfin e o Fëanor não se davam assim muito bem, né? E muitas das coisas que aconteceram com o Fingolfin foi por causa da jornada aí que ele teve com o irmão dele. Mas pra esse clima, né, acontecer entre eles é que o Fëanor era um pouco ressentido, né, por o Fingolfin ser de um outro relacionamento, né, então ele não aceitava muito que o pai dele tivesse uma outra esposa. Então aí por isso que os irmãos se estranhavam aí com uma certa frequência. Então toda essa história que eu vou falar pra vocês agora sobre a família do Fingolfin aconteceu quando eles ainda moravam em Valinor. Né? Valinor é como se fosse o paraíso para os elfos, cheio de paz e harmonia, né? Um lugar bem bonito, que eles viviam perto dos Valar. Enquanto eles viviam em Valinor, né, a família do Fingolfin era muito influente por lá, porque o pai dele, o Finwë, ele era um grande rei dos elfos Noldor. É muito difícil falar isso. Então nesse tempo acabou acontecendo ali um grande mal-entendido em Valinor devido à influência do Melkor. Se você não conhece o Melkor, é o senhor da escuridão da época. Então ele influenciou ali o Fëanor para que ele se rebelasse contra a sua própria família. E aí depois disso aconteceram algumas coisas, né? Não dá pra entrar em detalhe porque senão o vídeo fica gigante. Mas enfim, chega um momento que o Fëanor acaba ameaçando de matar o Fingolfin, né? Ele aponta uma espada pro peito dele e é isso aí. Por causa desse episódio, os Valar acabam exilando o Fëanor e a família dele da onde eles viviam, né? Dentro de Valinor tem um lugarzinho ali que chamava Tirion. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas é algo parecido com isso. E ele era senhor desse lugar, ele era o rei. Mas como ele foi exilado, então o Fingolfin passou a ser o rei no lugar dele dessa região. Mas aí você pensa, mas e o pai dele não é o rei de tudo e tal? O que acontece? O Finwë, ele tinha um grande amor pelo Fëanor. E aí quando ele foi exilado, o Finwë acompanhou ele. Só que o que aconteceu?
acontece? Fingolfin era um elfo muito nobre, né? Aquele, né, todo cheio da paz, daquela postura maravilhosa, e o Fëanor era cheio de ódio. Mas o Fingolfin acabou perdoando, né, aquela ameaça de morte que ele teve, e como promessa, né, assim, pra provar que ele tinha realmente perdoado, ele prometeu que ia acompanhar o Fëanor e aceitar a liderança dele. Aí você pensa que tudo ficou lindo, tudo ficou resolvido, ficou assim por um bom tempo, alguns anos talvez, né? Só que aí lembra lá do Melkor, nosso grande vilão? Ele não gostava nem um pouco dos Noldor, ele não gostava de ver a felicidade deles, a paz deles, então ele sempre queria fazer alguma coisa pra atormentar e tirar as coisas dos eixos, né? Então tem um episódio lá que ele faz um ataque em Valinor e dentro desse ataque ele assassina o pai deles, né? Então o Fëanor ia acabar sendo morto nisso. E aí, claro, né, que o Fëanor ia ficar tomado pelo ódio e ele acaba usando ali a sua influência para convencer uma grande quantidade de elfos ali a abandonarem esse reino abençoado, abandonarem Valinor, né? Então eles abandonaram toda a felicidade para ir para a desgraça da Terra-média. Quando isso aconteceu, Fingolfin não queria acompanhar o Fëanor, né? Só que quando aconteceu isso, ele já tinha filhos, né? Então o filho dele, o Fingol, queria muito acompanhar o Fëanor, então, mas por causa da influência do filho, o Fingolfin acaba partindo junto aí nessa jornada. Então quando os elfos decidiram ir para a Terra-média, né, o Fëanor foi na frente, então ele formou ali um grande bloco de elfos, eles foram um grande exército, na verdade, né? Eles foram na frente e o Fingolfin ficou para trás, né? Ele saiu ali com um pouco de atraso. Então, como o Fëanor estava na frente, ele faz caquinha pelo caminho, ele resolve lá roubar uns barcos de outros elfos, os Teleri, né? Pra poder fazer uma travessia lá e acaba entrando numa batalha com eles. O Fingolfin, sem saber do que estava acontecendo, sem saber que o irmão dele estava errado também nessa batalha, e ele acaba participando da maior chacina lá que já foi feita na Terra-média. Esse evento, né, essa batalha, sei lá como você prefere chamar, ele foi conhecido como Fratricídio de Aqualond. E por causa disso, todos os Noldors que participaram dessa batalha, eles foram proibidos de retornar a Valinor. Então eles foram amaldiçoados, então eles foram condenados a viver pelos restos dos anos deles, a eternidade na Terra-média. E aí, depois do ocorrido, para que os elfos conseguissem chegar na Terra-média, eles tinham uma travessia muito difícil para fazer. Ela é conhecida como a travessia Geocaraxi. E para fazer de uma forma mais fácil, precisava de barcos, né? Por isso que aconteceu tudo aquilo. Só que, mesmo com o que eles fizeram, não tinha barco suficiente para a quantidade de elfos que chegaram ali. Então o Fëanor, né, Fëanor bendito, com medo ali da maldição de ser traído, ele acabou deixando o Fingolfin e seus seguidores para trás. É isso mesmo, abandonou pra própria sorte, bonito, foi de barco e deixaram os bichinhos a pé se ferrando ali na travessia. Então, claro, né, nesse momento o Fingolfin ele perdeu o controle dele, né? Então ele passou a ter muito ódio, muito rancor ali com o seu irmão, e fazer essa travessia era uma questão de honra pra ele, porque ele fazia questão de reencontrar o irmão dele na Terra-média. Então, como o Fingolfin não tinha opção, ele acaba liderando essa travessia. Foi a travessia mais difícil da história dos elfos. É uma lenda, é algo assim muito especial, é um feito muito grande ali para os elfos. E muitos acabaram ficando pelo caminho. Então, os que sobreviveram, né, vendo tudo que eles passaram, eles tinham muita raiva da família de Fëanor, e dele principalmente, né? Eu também ficaria, óbvio. Quando o Fingolfin chegou na Terra-média com o pessoal, né, com os outros elfos, eles chegaram numa região conhecida como Mithrin, algo parecido com isso. Era a terra dos elfos cinzentos. Então, o que acontece? Quando o Fingolfin chega nessa terra, ele toca lá seus clarins e vem muita força com ele. Então, por onde ele pisa, nasce flores, sabe? Tudo fica mais bonito, mais verde, isso que acaba acontecendo. Então, claro que esse feito, né, tudo que ele passou, chegou nos ouvidos dos outros elfos que já viviam na Terra-média. Então, o Fingolfin passou a ser muito respeitado por causa disso. Até mesmo os servos do Morgoth. Lembra que eu falei lá atrás Melkor, né? Melkor, Morgoth é a mesma entidade aí, mas lendo o livro você consegue entender melhor. Então, voltando, até os servos dele
fugiam, né? Quando souberam da história o que o Fingolf tinha feito, eles fugiam. E aí, depois de muitos tempos, de muitos acontecimentos, o ódio entre as casas de Fëanor e Fingolf acaba diminuindo por causa do filho do Fingolf, o Fingol, que acabou salvando lá o filho do Fëanor, o Maedhros, ali das fortalezas de Morgoth. Na época que isso aconteceu com o Maedhros, o pai dele, o Fëanor, já tinha falecido. Então o Maedhros era o rei, o poderoso naquele momento, né? Então, mas por causa desse favor, dessa grande gentileza ali do Fingolf, ele acaba abrindo mão do seu direito de reinar ali e cede ali para o Fingolf. Então, depois disso, os Noldors acabaram se unindo novamente e o Fingolf se tornou o grande rei deles. Então, durante centenas de anos, né, Fingolf teve lá um reinado tranquilo, claro que com algumas investidas ali de Morgoth, né, querendo estragar tudo, mas os elfos souberam se defender muito bem e acabaram fazendo um cerco ali no Senhor da Escuridão. Mas mesmo com esse cerco, né, o Morgoth ele sempre fez testes, ele sempre criava criaturas, né, para ver o que seria mais forte, como ele ia conseguir atacar os elfos. E até que esse momento chegou. Morgoth acabou atacando os reinos dos elfos que tinha ali pela região e destruiu tudo, né? Matou muita gente, matou muitos elfos. E aí quando o Fingolf soube dessa história, ele foi tomado pela raiva, pelo desespero, sabe? Tipo, ele perdeu completamente a cabeça e ele partiu sozinho atrás do Morgoth. Ele foi atrás do Senhor da Escuridão sozinho. Então essa investida dele foi tão forte, ele foi tomado por uma força tão grande, né? Ele saiu correndo com o cavalo dele, né? E por onde ele passava, todos os exércitos de Morgoth se escondiam, eles sentiam medo porque a energia, a força que ele transmitia era como se ele fosse um Valar, como se ele fosse um deus, assim, de tão forte, né, a energia que ele passava para os outros. Então o Fingolf ele foi dominado assim por tanta fúria que no livro fala assim que os olhos dele brilhavam assim muito forte, como se ele fosse um Valar mesmo. E ele chega sozinho nas portas ali do reino de Morgoth. Quando ele chega lá nessa porta, ele pega a trompa dele lá, começa a suar, começa a fazer um barulho na porta e desafia o Senhor da Escuridão para uma batalha. Então dizem que essa foi a última vez que Morgoth atravessa os portões dele, que ele sai lá do reino dele. Por quê? O que acontece? Ele estava sendo desafiado, estava lá todo o exército olhando para ele, ia lá ser um covarde na frente de todo mundo. Não. Então ele foi lá e aceitou o desafio. Então Morgoth foi pra lá usando a armadura dele, uma armadura negra, sabe? E o Fingolf, né, ele parecia uma estrela perto de Morgoth, né? Tamanho escuridão, assim, que ele transmitia. Então quando o Morgoth levanta o martelo dele, tipo, ele vai fazer um ataque, tipo, quando cai o martelo dele no chão, é como se fosse um raio, sabe? É um golpe muito imenso. E Fingolf consegue desviar, ele é pequeno e rápido, e ele faz isso várias vezes. Só que ele vai se cansando, né, durante a batalha. Mas mesmo assim, mesmo com o cansaço dele, ele conseguiu fazer 7 ferimentos no Morgoth. Ele fez 7 ferimentos no Senhor da Escuridão. Nenhum outro elfo fez uma coisa dessa. Só que, né, o Fingolf não era de ferro, né, então com o cansaço dele, o Morgoth acaba esmagando ele umas 3 vezes ali. Então ele tava ali, né, todo cansado, dolorido, ele fraco, acabou tropeçando e cai na frente do Morgoth. Aí você consegue imaginar um pé imenso? Então, pensa, um pé imenso. Ele pegou o Morgoth, o pé dele, em cima do Fingolf, no pescoço dele. O peso era imenso para que ele suportasse uma coisa daquela. Mas mesmo assim, ele pega a espada dele e corta o pé do Morgoth fora. Então, como eu disse, acho que como vocês conseguiram imaginar aí, não foi uma batalha fácil pro nosso querido rei élfico, né? Então ele acaba não resistindo aos ferimentos e falece. Nessa, pro corpo dele não ser jogado pros lobos, sei lá, ia ser dado pros orcs, sei lá, e o que podia acontecer com o corpo dele, surge ali do nada Torondor, se eu estiver falando certo, é o Rei das Águias, mais fácil. O Rei das Águias surge lá e pega o corpo do Fingolf das mãos, direto das mãos do Morgoth. Depois de tudo isso, o filho dele, o Turgon, ele construiu ali um grande monumento para poder enterrar o seu pai, né? E aí diz que nem os orcs ousavam passar por cima, passar por perto ali desse monumento.
E a partir desse dia, depois dessa batalha toda, Morgoth passou a mancar para sempre, né? Então, o Fingolfin, gente, ele é o único elfo da história da Terra-média que foi capaz de causar um ferimento desse tipo em um Valar, uma criatura do Senhor da Escuridão, como você preferir chamar ele. Mas aí pensando, que história, hein, meus amigos? Essa é uma das melhores passagens que a gente tem dentro do Silmarillion e vale a pena muito ler esse livro. Então se você quiser ver essa história nos detalhes, leia esse livro porque essa história é maravilhosa, gente. Aqui eu só fiz um resumo pra vocês. Então assim, depois que eu relembrei de tudo isso, eu fiquei assim, meu Deus, como eu pude esquecer? Ele com certeza é o maior elfo, é o mais forte elfo de todos. Se você concorda com isso, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você curtiu o vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque vou fazer aí mais conteúdo sobre Tolkien. Então quanto mais vocês comentarem, melhor, né? Aí eu vou saber se eu continuo ou não com o trabalho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um grande beijo já pra você e até o próximo vídeo. Falou!